Eu montei esse computador para edição de vídeos e gaming e está muito fixe. E não é só o aspecto exterior, mas a performance também é top. E agora eu posso editar os meus vídeos em metade do tempo. Olá família, eu sou o Belmiro Cláudio e nesse canal eu partilho os meus interesses por tecnologia, espaço de trabalho e design. E hoje vamos falar sobre o meu novo computador. Antes eu usava esse MacBook para edição de vídeos e trabalho, que até é um bom computador, mas tem algumas limitações para editar e renderizar vídeos longos e pesados. Então, para resolver esse problema, eu decidi montar esse novo computador. Além disso, eu sempre quis aprender a montar computadores e também ter um computador para gaming. Então, esse computador serve para as duas funções. E como foi a primeira vez a construir um PC, o processo de construção começou com a pesquisa. Eu tentei entender como montar PCs, quais são as melhores configurações para os meus objetivos e até quais são os preços. E como existe muita informação por aí, é difícil entender tudo rapidamente. Felizmente, eu tive o apoio da comunidade gamer, especificamente do Rei do Izinho. Ele que é um gamer youtuber angolano, especialista em montar PCs, super fã do Izinho, advogado da AliExpress e feliz ou infelizmente adepto do Real Madrid. E ele me deu várias dicas sobre o que comprar, quando comprar e como ter o melhor custo-benefício. E aqui eu decidi construir um PC maioritariamente branco para combinar com o resto do meu setup, que tem esse contraste entre branco e preto. Todos os materiais foram comprados tendo em conta esse aspecto. E se nunca montaste um PC, então os materiais que vais precisar são os seguintes: uma placa-mãe, um processador, memória RAM, dispositivo para armazenamento, placa gráfica, um cooler para o processador, fonte de alimentação e uma caixa ou gabinete. Esses são os básicos, mas tu podes adicionar extras como eu fiz aqui. E claro, se ainda não tens, vais precisar de periféricos como monitores, rato e teclado. E podes comprar estes materiais em lojas para computadores ou, como eu, podes comprar online na Amazon ou AliExpress. E para facilitar, eu vou deixar os links de todos os produtos na descrição do vídeo. E depois de receber todos os materiais comprados, eu comecei a montagem. E o primeiro passo foi a preparação do gabinete. E aqui tive de remover algumas partes da caixa para facilitar a instalação de componentes do PC. E removi a parte frontal, traseira e de cima. O segundo passo foi a instalação da placa-mãe. E na placa-mãe instalei o processador, um Ryzen 5500, duas memórias RAM de 16 GB cada e 2 SSD para armazenamento de 2 TB cada. E finalmente coloquei a placa-mãe na caixa. O terceiro passo foi a instalação das ventoinhas e do cooler do processador. E aqui instalei 3 sets de ventoinhas. Um set na parte de baixo com 3 ventoinhas inversas, outro set de 2 ventoinhas com orientação normal e um set de 3 ventoinhas inversas na parte de trás do radiador. E como quis criar pressão positiva na caixa, então instalei mais fãs inversas, ou seja, mais ar entra do que sai. A instalação do cooler foi um dos processos mais longos. Tive de colocar o radiador na caixa, adicionar as ventoinhas e colocar o bloco por cima do processador. E por não ter muito espaço na caixa para fazer isso, então deu um pouco de trabalho. E o quarto passo foi a instalação da fonte de alimentação e dos cabos. A instalação da fonte de alimentação foi muito simples. Só tive de colocar na caixa e depois conectar os cabos dos outros componentes. E o quinto passo foi a instalação da placa gráfica. Aqui estou a usar uma RTX 3060 e o processo de instalação também foi simples. Só tive de fixar na placa-mãe e depois conectar a fonte de alimentação. E finalmente, só tive de reinstalar as partes da caixa que eu removi no princípio. E depois de tudo montado, esse é o resultado final. E a última coisa a fazer foi instalar o sistema operativo. E aqui eu instalei o Windows 11. E como eu mencionei no princípio, a ideia é usar esse PC para edição de vídeos. E esse PC realmente aumentou muito a minha produtividade. E agora até posso editar vídeos em 4K como se fosse nada e gastando apenas metade do tempo. E por acaso, esse vídeo já foi editado nesse computador. E esse computador também está altamente equipado para gaming. Com essa capacidade gráfica e de processamento, dá para rodar muitos jogos. E como essa foi a minha primeira vez a construir um PC, então o processo de pesquisa, compras e construção foi longo. E falando a verdade, também foi um investimento elevado. Mas em contrapartida, esse PC aumentou muito a minha produtividade e como bônus, nesse processo todo, também ganhei essa habilidade de construir PCs. Diz-me o que achaste e se quiseres saber mais, é só deixar um comentário. Obrigado por assistir e até a próxima.